Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. A história de todas as sociedades até o presente é a história da luta de classes. A história do mundo, que move o mundo, é a luta de classes, que nos dias de Karl Marx ele resume entre burgueses e proletários. Mais ou menos, de maneira mais simples, para não me delongar, entre ricos e pobres, seria mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Está vendo? Eles vivem brigando, os ricos e os pobres. O mundo vive em guerra. O que move o mundo são as classes, a luta de classes. E aí surge a pergunta, por quê? Por que existe classe? Porque existe propriedade. Só existe rico e pobre porque existe uma propriedade. Se não houvesse propriedade privada, se tudo fosse de todo mundo, não haveria classes. Portanto, não haveria brigas, todos os problemas se resolveriam. Sim, preste atenção no que eu acabei de falar, porque sim, eu acabei de resumir toda a essência comunista. E é fundamental entender isso para entender toda a proposta filosófica de Karl Marx. Segundo ele, o céu desceria na terra num instante em que a propriedade privada fosse abolida. Para Karl Marx, o inferno subiu à terra quando um homem se assentou em um terreno e disse, aqui é meu. Ali começaram todos os problemas. A ilusão da religião, por que ela existe? Ela se assenta sobre a propriedade. Sim, a religião é apenas um instrumento de manipulação capitalista para manter as pessoas na escravidão. A religião surge da propriedade privada. A família, o que é a família? A família se assenta sobre a propriedade privada, dizia Karl Marx. Portanto, acabe com a propriedade privada, você acabará com a religião, você acabará com a família, e aí então a canção de John Lennon se cumprirá. Não haverá posse, não haverá religião, e o mundo viverá em paz. Ele dizia que, primeiro, haveria mais produtividade. Se não houvesse propriedade privada, os pobres ficariam com os recursos que eles estavam sendo explorados pelos capitalistas. Então, tendo a certeza de que eles obteriam a fonte de os recursos de seu trabalho, eles então teriam mais ânimo e por isso eles iriam trabalhar muito mais. O mundo seria muito mais próspero. Não foi assim. Lenin, seguindo as ideias de Karl Marx, em 1917 deu o golpe bolchevique na União Soviética. Primeiro, ele estatizou as propriedades, ou seja, todas as propriedades foram roubadas e transferidas para o Estado. E ele coletivizou o campo. De maneira que se você produzisse trigo, você não ficaria mais com o seu trigo. Esse trigo iria para um fundo comum em que o Estado distribuiria de maneira igualitária para todos. Qual foi o resultado dessa política? Mais de 100 milhões de mortos, a maioria de fome. Por quê? Não tendo estímulo para trabalhar, haja visto que eles não viam esperança de ficar com aquilo que produziam, as pessoas não trabalhavam. Eles tiveram que ter uma presença muito grande do Estado para obrigar as pessoas a trabalhar. As pessoas não queriam trabalhar. Não havia produtividade. As pessoas morriam de fome.